Fala rapaziada, tá começando mais um Pod Hype. Dessa vez eu trouxe um convidado que, meu irmão, sempre eu vou falar isso. O cara tá no hype e não tô mentindo. O cara é um fotógrafo, entrou pro clã dos melhores fotógrafos do mundo, irmão. Foi o sexto fotógrafo brasileiro a entrar nesse clã. Então você já sabe que se ele chegou nesse nível é porque o cara realmente está no hype e tá estourado aqui na cidade. Mas antes disso, eu queria te lembrar e agradecer ao Estúdio CK pelo esse lindo ambiente, por esse patrocínio, trazer a ideia do podcast para Petrópolis, trazer essa novidade com essa cara de cidade grande, de coisa bonita para você. Então, se você tem um podcast, aula, traz para eles, conversa, liga para eles, porque aqui é o lugar do novo. Eu vou sempre falar isso também. Dessa vez estamos aqui com um grande fotógrafo de Petrópolis, Giovanni Garcia. Irmão, é Fala, um Caio. prazerzaço te receber aqui, irmão. Prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite. Adorei a iniciativa, né, do Pod Hype de você, da sua família. Acho que a galera toda é muito querida. E é um prazer estar aqui trocando essa ideia. Vamos que vamos. Cara, foi um prazer porque, como eu disse, você é referência, não só aqui em Petrópolis, mas no mundo. E a gente vai chegar nesses pontos dos prêmios, que, rapaziada, tem muito prêmio. O cara realmente sobressaiu e explodiu, não tem jeito. E, cara, pra gente começar, um lugar, você citar um lugar, ensaio e de um casamento que você ainda sonha em chegar. Qual o lugar que, tipo assim, caraca, um ensaio que bate na minha cabeça, falou assim, caraca, esse lugar eu gostaria de chegar lá. Um ensaio e um casamento. Um ensaio e um casamento, cara. Um ensaio e um casamento. Na verdade, eu tinha um sonho, né, de fazer um ensaio ou um casamento na Aurora Boreal. Queria ir pro Polo Norte e fazer. E aconteceu. De tanto falar que eu queria fazer isso, acabou rolando, acabou acontecendo e foi incrível. E eu ainda não consegui digerir isso direito e estou procurando outra ideia mirabolante, assim, para fazer algum ensaio. Já fiz ensaio debaixo d'água, Do frio ao calor de tudo que tu pode extremo. imaginar, só que o Aurora Boreal era uma coisa muito especial, assim, que eu tava buscando e aconteceu. Hoje, eu acredito que indiano, talvez um casamento indiano, Casamento indiano, cara. mas original. Lá, Lá e com todas as tradições, com tudo que tem direito, eu acho incrível, cara. super diferente, né, A cara? cultura, eles são 7 dias de eventos. Então, assim, cada dia é para uma coisa, tem o lance das pinturas, das famílias. Então, eu acho que pode ser bem interessante. Ou sempre tive vontade também de fazer uma coisa um pouco mais raiz, assim, de uma tribo indígena. Tipo, sem muito preparo, igual a gente tem, né, aqui, assim, pô, muito LED, nada disso. Tipo, os caras Nada, na tribo mesmo. culturalmente raiz, assim, falando na cultura deles, como eles fazem esse tanto de tempo, assim, né, esse tempo todo, como acontece, como é, né? Eu tenho curiosidade para saber como é uma cerimônia de casamento de uma tribo indiana ou, ou um outro tipo de tribo, sei Aham. lá, mais raiz, como que funciona, do começo, meio e fim. Eu faria isso como voluntário facilmente, Ó, só para anota aí, hein, conhecer. galera. É, A Índia, as tribos, se alguém conhecer, indiano. Já chama o cara é que lógico não que tem erro. eles, historicamente e na cultura, não vão ligar muito para isso. Uhum. Mas acho que seria interessante mostrar isso, Sim, com certeza. como, Não, e como eu acho que já tá acontece de até uma forma. mudando, né? Por mais que eles não liguem, eles veem que isso traz um valor pra tribo, traz um valor pro seu, pra galera. E eu acho que já estão começando a entender essa. Mas, cara, como começou essa jornada de. Cara, gente, esse cara é um figura, irmão. Além de ser um fotógrafo top, ele é um figura. A gente aqui tava rindo horrores, falando aqui Ó, o cara falou que tem uma voz boa, então assim, já calma, bota aí no YouTube, que vai ser bom o papo. A voz aveludada. Aveludado. E aí, cara, como é que começou essa tua carreira, assim, de fotógrafo? Como é que foi? Conta, porque assim, Giovanni Garcia, quem é Giovanni Garcia? Eu acho que todo mundo já conhece. Eu acho que já todo mundo já te conhece pelo nome, teu nome é famoso. Mas assim, nem todo mundo sabe como é que começou essa tua trajetória na fotografia. Cara, eu tenho muito orgulho dessa história, né? Muita gente, exatamente isso. O pessoal acha que foi ontem, né? Que a gente começou a trabalhar ontem, não, mas isso Uhum. vem de muito tempo atrás. Eu comecei com 17 anos, cara, num laboratório fotográfico.
Eu trabalhava no laboratório fotográfico e fazia revelações, né? A gente fazia revelações. Sim, não é revelações que você tá pensando, não. Aham, não. Revelações. Peguei, Você cara. vai lá, a gente vai fazer revelações. Não, a gente revelava os filmes de todo mundo e eu Aham. fazia coleta de revelação em 1 hora. Lembra que tinha uma revelação? Não lembro, né? Não, revelação eu lembro. Revelação em 1 hora. Como que era? As pessoas chegavam numa loja com filme, né? Fazia foto naquele filme ainda de 36 Aham. poses e tal. E deixava pro filme para revelar. E, pô, e era fenômeno que aquilo ficasse pronto em 1 hora. Então, Pelo assim, todo trabalho mundo que dava. queria aquilo, é. Tinha que passar o filme no revelador, aí o filme saía prontinho, você passava, aí depois você tinha que ampliar aquela imagem, passava um laser lá no negativo, aí aparecia no papel e imprimia. Aquilo tudo, um processo todo era 1 hora. E todos essas lojas da cidade, várias lojas faziam, mas nenhuma tinha máquina, só o nosso laboratório que tinha. Uhum. Então eu fazia de bicicleta, eu ia de porta em porta dessas lojas, pegava esses filmes de 1 hora, levava para o laboratório, revelava antes de 1 hora para poder ficar pronto em 1 hora, entregar em 1 hora. Então eu pegava a bicicleta de novo e entregava em todas as lojas. Eu fazia isso o dia O inteiro, dia inteiro revelando. Porque deve revelando. ter virado um sucesso na época, né? Tipo assim, cara, deve ter. É, Todo mundo não. queria isso. Na época só queria se fosse em 1 hora. Tu não queria revelar fotos para pegar um dia depois. Só que era um trabalho absurdo, né? Porque eu tinha que pedalar muito para pegar, para fazer todo esse. Andava a cidade toda, levava pro laboratório, pegava e levava para lá, para entregar de novo. Então era correria. Até o dia que uma pessoa faltou do laboratório mesmo, Uhum. e eu fui para dentro do laboratório e não precisei mais ficar fazendo essa corrida. Uhum. Aí, quando eu fui pro laboratório, eu comecei a gostar muito das imagens que eu revelava. Então, assim, a fotografia me encantou muito o lance de você colocar o papel e a foto aparecer e aquele tipo de. E eu ficava, cara, que mágica legal. Aí eu quis fazer essa mágica. Eu falei, pô, por que eu não fotografar isso para eu poder revelar a minha própria foto? Aham. E nessa época a gente revelava foto de tudo quanto é tipo de gente, né? Assim, tipo de arquitetura, de jornais, de fotógrafos de casamento, amador, tudo. Todo mundo. E o que mais me chamava atenção nessa época era a fotografia documental. Então, assim, a galera que vinha dos jornais ou correspondente de guerra, que mandava as fotos Uhum. pra gente, os filmes profissionais, a gente revelava e eu olhava aquele tipo de foto que contava uma história, sabe? Você Uhum. olhava a Você foto, olhava a foto, você conseguia saber que tinha algo por trás daquela foto ali, né? você sentia, você Não era uma foto arrepiava. posada, né? Era uma foto que tinha uma história. Exatamente. Essa foto me chamava atenção. Daí eu queria fazer essa foto. Só que eu não queria trabalhar no jornal na época, né? Porque não era tão bom. E eu já estava começando a fazer eventos, casamento. E aí eu tentei trazer essa parte de documental para dentro do Tu já casamento. começou. Aí, mas aí como é que tu chegou no casamento, assim? Porque o laboratório que eu fazia, eles ofereciam esse serviço de casamento. E Uhum. eu comecei a me oferecer para fazer isso. Inclusive, para todas essas lojas que eu fazia revelação, Aham. essas lojas também ofereciam esse serviço. E eu também me oferecia para fazer casamento. Então, de graça, eu fiz uns 200 casamentos Que isso, cara. para me treinar. Eu queria treinar, treinar, treinar. Então, eu chegava num sobrado, tinha uma loja que o cara oferecia casamento, ele falava: Giovanni, tem um evento é, amanhã em tal lugar. Você faz? Eu faço. Eu queria aprender e eu queria praticar. Daí, Ai, que maneiro. ele só me dava os filmes e o dinheiro do táxi. Pra tu ir Só. e clicar. É isso. Aí eu chegava, clicava, me dedicava. E, tipo, no começo eram os lugares bem difíceis, assim, de fazer. Eu tinha Uhum. que separar briga em casamento, as pessoas sem camisa. Era osso, cara. Não era essa coisa Começou, arrumadinha não, aí, não. não, de jeito nenhum. Começou, era 13, era dia ruim atrás de dia ruim. Só que aí aquilo, ainda assim, eu gostava daquilo, né? Eu gostava. Eu fui praticando, praticando, até o momento que eu comecei a. Cara, agora já dá bom, posso cobrar pra fazer isso. Alguém me ofereceu o dinheiro pra fazer, para me Uhum. poder fotografar o casamento. E aí os amigos, pô, Giovanni, você manda bem, faz isso. É um amigo aqui, um amigo ali querendo me chamar pra fazer. E eu comecei a fazer. Para esse laboratório, para mim mesmo, e só casamento. E ainda, paralelamente, trazendo essa história do documental, né? Pra dentro Aham. dessa história. Isso tem 22 anos já. 22, caraca, já tem uma trajetória maneira. É. Já tem um. Pô, que maneiro, cara, que você conseguiu. Você aproveitou ali um momento que teve, né? Nem todo mundo tem essa visão de tipo, pô, meu irmão, vou fazer de graça pra aprender. Eu acho que isso te deu uma bagagem
surreal pra ser quem é o Giovanni Garcia hoje, né? Deu pra fazer uma boa estrutura, né? Tanto de lidar com as pessoas, né? É, lidar com todo tipo de pessoa, lidar com cobrança, lidar Uhum. com responsabilidade. Porque quando a gente lida com responsabilidade e com cobrança com pouco, a gente consegue lidar com muito. Se a pessoa não sabe lidar com o tempo, se ela é irresponsável numa coisa que ela não precisa ser responsável, aí que tá o segredo. Aí ela não vai ser responsável quando ela Quando precisar ser precisa. responsável, se for bem paga para isso. Não tem como mudar esse cenário. Verdade. Isso é a cultura. Se você é bom numa coisa, se você se propõe a fazer uma coisa, então você tem que fazer isso, por mais que você não esteja recebendo. Você se propõe, a pessoa está esperando por isso, então você tem que fazer. Se você que falou, eu vou, faz direito, né? Exatamente. E, cara, tu lembra da primeira câmera que tu teve? Qual foi a. Porque, assim, o começo é triste, né? A gente sabe que o começo nesse ramo é triste porque é tudo muito caro. Hoje em dia, então, antigamente eu acredito que também era muito caro. Você lembra da primeira, assim, que tu falou, caraca, velho, eu não acredito que eu fotografava com isso. Tipo, Eu lembro. Tem uma história boa também. A primeira câmera, cara. Na verdade, a primeira câmera foi uma prática, uma câmera de filme que eu tinha, que era muito, muito simples, assim. Era filme, não tinha nem flash direito e tal. Era uma lente 50 mm fixa e eu tinha que me virar com aquilo. Mas a história é da primeira câmera digital, porque nesse processo, quando eu tava começando, começou a sair as câmeras digitais no uhum, mercado. Foi um boom, assim, né? As câmeras digitais eram muito caras. Então, nessa época, eu já trabalhava nesse laboratório há algum tempo e tal. E eu tinha um Ford Ka, cara. Aquele Ford Ka, o primeiro que saiu, aquele era pequenininho. um bem velhinho, assim. Era o único que eu tinha. Era um bem velhinho, tipo, o motorzinho. Era uma coisa. Era roxo. Um Ford Ka. Era o mais barato, velho. Qual é o mais barato? É o roxo. Vai ele mesmo. É Ah, ele tá esse. combinando com a parede aí, pra lembrar do lado de cá. Cara, aí que saiu, eu lembro que minha primeira câmera digital foi uma EOS 20D. Foi a primeira, assim. E ela custava exatamente o valor do carro. O que é isso? É. A câmera e um flash. A câmera e um flash era o valor do carro. Pô, e eu tinha custado pra comprar esse carrinho. Eu falei, cara, mas e agora? A mudança mudou e eu preciso acompanhar. E eu, na época, eu já mexia muito com computador e tal. Eu já estava muito à frente, tecnologicamente falando, da galera que Aham, já fotografava há muito tempo, né? Então eu aham. estava muito mais apto a embarcar nesse mundo digital. Eu, beleza, troquei. Aí troquei a câmera, aí eu troquei o carro, vendi o carro e comprei uma câmera e um flash. É isso. Aí eu lembro que nessa época eu ia pro casamento, eu ia de ou carona, ou de ônibus, ou de táxi. Aí depois comprei uma motinha, uma Ia de mais moto velhinha, pro ia evento. de moto, em Petrópolis, sabe como é que era? Ia de moto, Chuva. chuva, aí a capa de chuva, né? Chegava antes do casamento, assim, faltando 100 metros. Eu tirava a roupa de chuva, aí tava tudo bonitinho por baixo, escondia a roupa de chuva no meio do mato, uma coisa assim, com uma sacola. E entrava no casamento bonitinho, fazia tudo que tinha que fazer, voltava, pegava a roupa de chuva no meio do mato, botava, ia pra casa, pra não molhar nada. Então foi essa perrengue no começo. E aí, pô, fluiu, né, cara? Foi maneiro, maneiro. E quando foi assim, a sensação, quando você viu que aquilo ali era pra você, tipo assim, cara, realmente. Que aí você trabalhava revelando, e aí você separou as águas, tipo assim, bom, a partir de agora eu não vou mais trabalhar aqui. Isso aqui foi muito bom na minha vida, porém agora eu enxerguei quem eu quero ser no futuro e tipo assim, como é que foi? Você separou ali, você lembra desse, tipo, pô, agora eu parei, só Eu lembro. foto. Foi assim, vim de uma família muito simples, né, cara? Então, tudo foi muito difícil acontecer pra mim, assim. Eu sempre tive que ralar 2 vezes mais pra poder conseguir as paradas e tal. E nessa época dessa divisão, eu lembro que eu tava no laboratório, né, onde eu Uhum. trabalhava. Daí minha filha nasceu. Minha filha nasceu. Ela foi lá bebezinha, assim, as pessoas estavam vendo ela, ela, levaram ela, né? Minha esposa Uhum. levou ela. E eu fiquei vendo ela no balcão, assim, da loja, e eu falei, cara, não, eu preciso de fazer alguma coisa. Agora eu sou pai, agora eu tenho uma responsabilidade, e eu tenho que ir atrás de alguma coisa. E nesse dia, exatamente nesse dia. Nesse dia ela foi embora, eu cheguei pro dono do laboratório e falei, pô, preciso sair. Saí, montei um escritório, montei um estúdio, né? O dinheiro que eu consegui.
Eu comprei 2 flash Aham. de estúdio, assim, e aluguei uma sala. Beleza. Eu não tinha mais emprego, não tinha mais salário e eu tinha um aluguel pra pagar da E uma sala. filha. E uma filha, e um sonho. Um sonho. Foi assim, foi a minha filha que fez eu mudar de fase, né, na vida. Ó, ela vai assistir. Tu pode pedir tudo que tu quiser, porque o nome Giovanni Garcia tá nas tuas costas. Você que fez isso daí. Foi ela, foi responsável mesmo. Talvez eu teria mais acomodado, não teria ido para outro canto, mas ela foi o meu maior incentivo, Maneiro. de Maneiro. verdade. E assim, o legal é que você tocou num ponto que, tipo assim, isso acontece até hoje porque as coisas vão se atualizando e as pessoas não vão acompanhando, né? Então, tipo assim, você falou, pô, eu já entrei no mercado já com experiência de de estar com a parada nova e a galera já tava ficando pra trás. Como é que você traz isso pra você hoje? Tipo assim, como é que, pô, o Giovanni Garcia, meu irmão, eu sei que você não abaixa a guarda e, tipo, lançou coisa nova, tá sempre procurando. Como é que funciona hoje no teu pensamento em relação a isso? Pra, tipo assim, não ficar pra trás, que acaba que tem esse risco, né? Muito tempo no mercado, se acomodar, ou ainda mais hoje, tecnologia lança as coisas muito rápido. Como é que tu lida com isso, assim? Hoje é estudo, cara. Hoje está tudo muito, muito acelerado. Muito mais, tipo, a gente viveu uma transição tecnológica absurda sei lá, de 20 anos para trás, era um mundo. Era um mundo completamente diferente. Uhum. Em relação a tudo, celular, smartphone, todo tipo de tecnologia que tu pode imaginar. De 20 anos pra cá, aconteceram muita coisa. Tipo, 20 anos pra trás, até o infinito quase, era meio que igual. Aí, de 20 anos pra cá, cara, a parada ficou absurda. E continua esse processo, essa tecnologia. Então, Aham. a gente tem que estudar diariamente, praticamente, para acompanhar IA, inteligência artificial, processo, Uhum. automatização. Tem muita coisa que hoje facilita a nossa vida, como profissional, né? Que pode somar no trabalho. Se você perder, você piscar o olho, você fica para trás. Não tem como. É Você verdade. fica. Então você tem que Ainda ficar mais com estudando. a inteligência artificial, acho que é um ponto até difícil, né? De você entrar no, tipo, pô, como fotógrafo. Como é que isso tá sendo pra você, tipo, de atualizar pra eu começar a usar essas coisas? Tem usado em algumas coisas? Ou ainda não. Eu gosto para automatizar trabalhos de edição, coisas assim. Mas eu não sou muito, né? Meu perfil não é transformação de foto. Eu não gosto Uhum. porque eu vim da escola do documental, do fotojornalismo. Então, Aham. não existe inteligência artificial que vai sentir o que a gente sente no dia. Você vai sentir aquela cena Aquela e você vai foto, né? fotografar. Não dá. Isso, É porque você não. traz isso pro casamento, né, cara? Tipo assim, você prefere do que foto posada? É lógico que tem, né? Segue um roteiro ali de evento. Mas assim, você traz. Como é que. Cara, no evento é uma correria que as pessoas não sabem como é que é, né? Tipo, pô, cara. Pô, se eu olhar pra lá, eu posso perder o beijo, eu posso perder alguém chorando. Mas assim, você consegue correr atrás disso tudo. E como é que você faz pra pegar esses detalhes, assim, cara? É tática ou, meu irmão, conta muito com o olhar disso, assim, de É um sentimento. conjunto, né, cara? Tem umas coisas que a gente faz que já é meio que natural, de forma natural. Tipo, o casamento ele acontece numa ordem cronológica que a gente já conhece como vai acontecer. Então você consegue se antecipar em algumas coisas que já de fato vai acontecer. Mas tem muito, cara, muito coisa do sentir, de se Uhum. conectar com o ambiente, se conectar com a pessoa. Isso eu digo de maneira literal. Você tá sentindo o que a pessoa tá sentindo. Se você tá sentindo o que a pessoa tá Você sentindo, entra no evento, né? Tipo, você cara. consegue prever o que ela vai fazer. Você consegue estar um passo à frente de uma imagem, por exemplo. Se ela vai olhar para lá e você sente isso, tem alguém ali chamando a atenção dela e tá meio que chorando, e a pessoa tá aqui e pronto, eu já sei que Que ela vai chorar, ela eu já vai olhar e sei. vai A chorar. pessoa olhou lá, chamou, eu já vou em você, porque eu sei que você vai olhar e o seu olhar vai estar brilhante, vai Uhum. estar passando alguma coisa. Então, se você não sentir o que está acontecendo num evento, assim, naquela cena, naquele ambiente, você não consegue passar isso para as imagens. Você precisa ver para poder passar. Se você não vê, Uhum. você não consegue passar. Vai ser só imagens bonitas, só registro. Aham, tem que entrar E eu acho maneiro, cara, que você também consegue trazer o lado criativo. Tem até um vídeo seu que você. Acho, que ele eu acho que fez bastante sucesso. Eu não sei se essa foto foi premiada em alguma coisa, mas é aquela que você pega
um espelho. Não é nem um espelho, é um É vidro, um né? vidro. Cara, no meio do evento, tipo assim, cara, eu acho que isso é muito legal porque as pessoas devem olhar e falar, cara, eu quero esse cara porque ele é maluco, assim, cara. No meio do evento, o cara pega um vidro, bota na cerimônia e faz uma puta foto ali, faz uma. É, aquele. Um ou outro provavelmente olhou, esse cara tá enlouqueceu aqui no casamento, tá levando a vida embora. Mas foi o seguinte, cara, aquele dia tava um dia. O céu tava lindo, o céu tava maravilhoso. E a grama que tava acontecendo no casamento, ela tinha uma parte que tava um pouco queimada. Então, assim, a imagem inteira, a composição inteira, tava devendo a parte da Da grama, assim, grama, não aham. tava compatível com o céu. E aí eu fiquei, cara, olhando se tinha alguma coisa que pudesse somar ali naquela cena. E eu passei e tinha um tampo de vidro em algum lugar lá, numa fogueira. Eu peguei, saí andando, botei, encostei no chão, porque quando você encosta no chão, ele já tira a sombra e ele fica meio que espelhado. Não um espelho, mas ele dá um Uhum. reflexo. E eu consegui duplicar o céu. E ali essas coisas acontecem, assim. Então tem essa parte da criatividade. Eu gosto muito de explorar isso, Que porque no meio vem do na evento, hora, bem assim. na hora, tu olha e fala, "Ah, acho que aqui vai dar É, uma foto maneira. Maneiro demais. E assim, a gente tocou nesse assunto de prêmio, cara. Como é que foi a sensação? Eu sei que você já tinha ganhado alguns prêmios antes, até internacional, acredito que antes do que esse do mundo, ou foi o primeiro? Tipo, entrar no clã dos melhores fotógrafos do mundo, ou você já tinha recebido um prêmio internacional antes? já tinha. Mas como é que Esse, foi esse? Tipo, cara, como é que sensação? Deve ter olhou e falou, caraca. eu achei que era pegadinha. Esse foi mais de barulho, né? Assim, eu tava trabalhando, eu tava com um trabalho bom, só que eu não tinha muita voz. Assim, os prêmios, tem muita gente boa, Uhum, é assim, que eu entendo disso. Tem muita gente boa, boa mesmo, assim, baita profissionais que tem um trabalho que poderia ser premiado, só que não, talvez não se inscreve ou não sabe, mas ainda assim não deixa de ser um baita profissional porque ele não tem prêmio. Então, aham. pra mim o prêmio é você botar a cara pra crítica, porque você passa num campo de jurados e eles às vezes vão te descer a lenha, às vezes não, Uhum. mas se você se testar, tipo assim. Então eu comecei a fazer isso algumas vezes, me testar, colocar no mercado internacional aqui, ó, esse aqui é meu trabalho e o que que vocês dizem disso? E algumas fotos ganharam algum prêmio e esse, cara, esse fez mais barulho porque ele teve um peso a mais, né? Na época eu era o segundo brasileiro só, Foi o segundo? fui o segundo brasileiro e o primeiro nem morava no Brasil. Então, eu falei sexto, né? Eu tinha falado sexto. É, isso no geral. Ah, tá, entendi. Ah, E, nessa competição que você tá dizendo, aham, é, entendi. e aí, beleza. A foto tava lá e daqui a pouco chegou um e-mail e eu olhei o e-mail, pô, esse e-mail é diferente. Aí tava falando que eu tinha sido convidado para entrar nesse The Best of Wedding. Assim, tipo, o que que é isso? Aí eu fui pesquisar, né, o que que era Best of Wedding e eu entendi o que que era, né? Que isso, brother? E aí eu entrei para confirmar, né? Entrei, respondi o e-mail e tal, e aí eles me mandaram um selo, mandaram, falou que era o segundo brasileiro e tal. Aí, assim, de brincadeira, eu postei numa rede social. Aí acabou que G1 viu e entrou em contato, a Record, a SBT Repórter Todo mundo e. querendo fazer mídia. E eu, que isso? Aí fez um barulho muito grande. Esse foi mais um prêmio e fez um barulho muito grande. E eu achei incrível. Aí, assim, a voz que eu tinha não mudou, só que ela ecoou. Então eu consegui falar para mais pessoas, mostrar meu trabalho para mais Pra mais pessoas pessoas. por esse Abriu um prêmio. Então, leque. sim, foi maravilhoso. Essa repercussão foi muito bom para mim. E isso, a partir dali, como você faz muita, cara, muita foto, ensaio, casamento fora do Brasil, né? Você acha que isso foi um divisor de águas também? Tipo assim, cara, as pessoas começarem a enxergar seu trabalho fora do Brasil e falar assim, cara, aqui daria uma foto incrível e viagens incríveis. Tu acha que esse prêmio meio que Não, as viagens fora eu já comecei a fazer antes. começou Na antes? verdade, eu vou falar como é que foi a primeira Aham, história. conta, vambora. Eu fui trocado por docinhos. Eu troquei minha viagem por docinhos. Como assim? Como assim? O casal me contou quanto que eles iam gastar com os docinhos do casamento. Ó, a gente vai gastar, a gente fez muita variedade de doces, que a gente ama doce, e esse aqui foi assim, esse aqui foi assim, esse aqui. Aí eu só de curiosidade falei, cara, quanto foi isso? Ela me falou, isso foi em 2013. Aham. 2013. Ela falou, eu falei, quanto foi isso? Aí ela, foi tanto. Aí ela continuou falando e eu fazendo conta na minha cabeça, né?
Falei, cara, esse valor, eu posso viajar, eu vou com eles pra lua de mel, eu faço as fotos deles e volto. Não existia esse dress to dress ainda. Isso veio Aham, depois. Era só um ensaio aham. fotográfico. Aí ela tava falando, eu não tava ouvindo mais nada, eu tava fazendo conta. Daqui a pouco eu levantei a cabeça. Cara, vocês sabem de uma coisa? Se vocês não comprar um deles, só esse aqui, esse docinho aqui, A gente vai fazer o eu ensaio. consigo ir pra lua de mel de vocês. Assim, não vou ficar lua de mel toda, lógico. Aham. Eu vou pra um período, vou fazer altas fotos de vocês na França que eles foram. Na França, a gente vai fazer isso, 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 e vai ser o mesmo valor. Aí ela olhou pra ele, que maneiro. Cancela o docinho, cancela esse É, daí. eu quero isso. Foi Caraca, assim, primeira maneiro. vez que eu fui fazer um destination. E a partir desse, foi despertando interesse das outras pessoas de fazer também essas imagens fora, né? Porque imagina, você vai para, sei lá, me fala um lugar legal, que você tem vontade de ir. Eu gosto muito de Roma. Roma. Vamos supor que você vai para Roma com a sua namorada. Aí você vai chegar em Roma, é incrível mesmo, é lindo. Só que você vai ficar lá, fazendo selfie. Garçom, faz aqui pra mim, por favor. Garçom, imagina ter um personal, alguém que Pra te isso. entende, gente boa, por favor, O cara figura. é, que vai te ajudar ali com os trâmites da viagem e tudo mais, que vai, meu irmão, pensar e planejar esse roteiro de viagem. Olha só, Caio, Roma, a gente vai fazer o nascer do sol na Fontana de Trevi lá, porque, meu irmão, Uhum. não tem ninguém, esse horário que não tem ninguém. Depois a gente vai fazer isso aqui, o pôr do sol mais legal é aqui e aqui e aqui. Então, assim, você não vai ficar direto fazendo foto, você vai fazer, vai ser tipo um passeio. Aham, um dia de passeio ali, Só que você vai ter altas imagens no lugar que você mais queria ir, sem um ser lugar do uma sonho, com a foto. pessoa, querendo ou não, geralmente é lua de mel. Então, Você pô, não vai você precisar se já tá preocupar com o aproveitando. celular, cara. Você vai só curtir a tua onda, você vai curtir a E como é que viagem. funciona pra pessoa que, tipo assim, ah, pô, gostei do papo e, tipo assim, pô, gostaria de ter comigo, mas não queria o cara lá, né? Tu falou, pô, não, não fico com eles a lua de mel Não, cara, toda. às vezes a gente Porque às vezes fica. é um tabu pras pessoas, né? Ah, vou levar um fotógrafo, pô, vai ficar lá comigo na lua de mel. Como é que funciona esse tipo? Vários, tem de tudo. Já aconteceu até de dormir com casal. Pelo Então, amor de Deus, tem que cortar isso, cara. Deus. não entendo mal. Dormir no mesmo Dormir no quarto. mesmo quarto. Não é nada disso, rapaz. Galera, não é nada disso. Nada disso. Se liga. Vou começar com isso para a galera não entender mal aqui. Foi o seguinte, eu fui fazer um bate-volta em Nova York. Então foi um ensaio surpresa. O noivo Uhum. contratou escondido, Porra, esse tirou onda, hein? porque a noiva adorava, ama ainda, né, Nova York e gostava, só que eu tinha um compromisso aqui depois. Então eu literalmente tinha que fazer um bate-volta. Eu fui e voltei, assim. Fui num dia e voltei no mesmo dia, de madrugada. Uhum. E quando eu cheguei lá, a gente foi pro hotel, né? Ele fez a surpresa no aeroporto, beleza? A gente foi pro hotel pra trocar de roupa e tudo mais. Quando chegou no hotel, ele esqueceu que ele não fez a reserva. Porque Caraca. como foi surpresa, ele ficou meio que assim e não rolou. A reserva não rolou. Aí, não, tranquilo. Vamos alugar fazer uma outra reserva, que é só por uma noite, é tranquilo. Só que tava tendo evento muito perto, sim, não tinha nenhum lugar vago, assim, praticamente. Até tinha, mas era tipo um absurdo. E no hotel deles, que era um hotel na Times Square lá, não tinha vaga. E aí a gente falou, cara, e agora? Ferrou, tipo, cara, e agora? O que a gente faz? E aí eu falei, cara, sem problemas. Eles falaram, pô, Giovanni, fica num quarto com a gente. E aí, pô, tu tá cansado, tu dorme na cama, a gente dorme no chão. Eu falei, pô, de maneira nenhuma. É, Vocês estão no Luiz de Mel, cara, eu vou dormir no chão. vocês. Eu durmo no chão, vocês dormem na cama. Ela, não, não tem como, não tem como. Eu também não tem como, eu não vou dormir, eu não vou tirar vocês. Ela, não, mas o erro foi meu. No fim de tudo, eles dormiram de um lado e eu dormi do outro lado, de cabeça pra De baixo. cabeça pra Todo baixo. mundo na cama, Clássico, né? na lua de mel. Todo mundo de roupa, todo mundo bonitinho. É, galera, foi só dormir, descansar. Os caras estavam cansados o dia inteiro Ah, fotografando. aí no outro dia, bem cedo, a gente já, no outro dia, no mesmo dia, né? A gente acordou e começou as fotos e eu logo fui embora. Então, assim, eu cheguei na madrugada, a gente deu uma dormida, porque tava muito cansado, Aham. e no outro dia eu já fui embora. Mas pode ser assim, ou já fiquei 15 dias com um casal Com o direto, casal. fazendo, tipo, a gente ficou na Turquia, passando de cidade em cidade, fazendo umas fotos. Ou, por exemplo, não vou ficar com o casal, eu vou para um local e te encontro lá, Caio, vou te encontrar Durante 2 horas tantas aqui horas na do porta do dia. hotel.
Aí a gente encontra, a gente vai pro lugar, faz as fotos e te libero. E eu vou pro Cara, e é outro maneiro lugar que você também. se conecta com o casal, então, tipo assim, você tem essa característica de virar amigo do casal. Então, eu acho que, por mais que seja lua de mel, o casal curte o momento Eles nem ali. querem que eu vá Nem quer, embora, fala, cara. fica aí com a A gente gente. fica se divertindo, a gente faz bobeira, a gente vai. Pô, a gente se diverte bastante. Ah, isso é bom porque traz esse conforto pro casal e fica divertido, né? E Fica abre uma viagem porta, né, cara? divertida. Você, como você tá ligado, você também filma, você Uhum. entende o negócio, entende esse negócio das imagens. Você entende do que eu tô falando. Quanto mais a gente tem acesso ao casal, quanto mais a gente se aproxima, é, na amizade mesmo, a Aham. gente consegue tirar aquele bloqueio que a gente tem aqui na Pô, frente, com aquele muro certeza. aqui. Então eu tenho mais acessos. Uma coisa que eu poderia ficar sem graça de pedir ele, ou algo que eu achava, pô, ele não vai combinar. Ele tem a liberdade de falar, pô, Giovanni, não vou fazer isso não. Ou eu, pô, não faz sim, Faz por sim. favor. Por isso que é muito importante até o ensaio antes do casamento. Eu acho sensacional isso, porque tu já chega no casamento, ele já. Às vezes não precisa nem pedir mais nada no dia, assim, porque já tá tão conectado que a pessoa já entende o olhar, já entende que tu quer que ele faça aquilo. E é isso que você falou. Ah, faz sim, pô. Vai ficar maneiro, Por vai por favor, mim. cara, por favor, faz aí. Aí Aí tu rola. tira a foto aqui. O cara, cara, Exatamente. E fica as melhores sensacional. fotos sempre. Ah, maneiro demais. Mas sem acesso é difícil, cara. Você precisa conectar, É, você o precisa acesso conectar, ali, conectar. se tu for, pô, sem essa conectividade ali, tu fica cru, né? Fica tipo, pô, falta alguma coisa, né? Mas eu É, acho que isso não é o teu caso, acho que todos eles eu vejo, eu te acompanho e vejo que isso dá pra ver que não é. Você gosta de estar junto, gosta de gosto de andar no limite, vou andar lá no no. limite. Conta o limite aí, então. Ih, Que rapaz. foi de uma viagem doida dessa, desses ensaios loucos assim. Porque você viajou quantos países? Ah, cara, acho que mais de 20. Mais de 20. Pô, surreal. Cada foto deve ter cada história que não foi contada ainda. E, assim, um limite que você achou, falou, cara, esse aqui foi o mais bizarro, assim, mas valeu a pena. Tem vários limites, né? Vou falar, tipo, de quase. Ah, de ser preso já fui quase várias vezes Fora do país. fora do país. Estou contando uma de ser preso. Certa vez, fomos fazer um ensaio em Machu Picchu. Rapidinho. Vocês sabem essa história? Você vê? Vocês sabem. Ninguém Vou com o sabe. povo aqui, vocês sabem essa história. Machu Picchu, cara. Porque a noiva queria muito fazer lá, né? O lugar é incrível, tem uma energia maravilhosa. Só que, antes de ir, eu faço uma pesquisa, né, do local e quero Uhum, saber tu estuda como é tudo ali. feito, horários, enfim, tudo sobre o local. E eu não encontrei nada de noiva nesse local. Não tinha noiva em Machu Picchu. E eu achei aquilo meio estranho. Aí quando a gente chegou lá, na hora de subir, eu, por precaução, falei, cara, faz o seguinte, sobe você, vamos subir separado? Tava eu, tava meu assistente, tava o casal. Eu falei, vamos subir separado. Você sobe com um vestido, eu subo com um véu, ele sobe com. E lá a gente troca de roupa. Beleza, beleza, beleza. Aí todo mundo subiu assim, quando chegou, passou da portaria, Devagarinho. se encontramos, nos encontramos de novo. E aí, cara, não tem mais banheiro, não tem nada, né? Quando você sobe, acabou tudo. Uhum. Aí, precisa trocar de roupa agora. Aí ela entrou numa caverninha daquela sagrada lá, trocou a roupa, voltou. Aí a gente foi, acho que um dos primeiros a subir, porque eu queria o primeiro acesso para não ter gente atrapalhando as Uhum. imagens e tudo mais. Cara, quando a gente tava no início, assim mesmo, sei lá, 10 minutos de foto, a gente tinha feito algumas já, começou a descer um monte de polícia do morro lá, assim, apitando. Pss, 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 pss. Para. E tu, Caraca, deu eu com merda. o fuzil na mão. Eu já previa isso também, que poderia acontecer. Eu tinha um cartão reserva no bolsinho aqui da calça. Eu peguei o cartão, botei na câmera, troquei e não tinha mais o que fazer com esse cartão. Botei na boca. Botei na boca o cartão. E eu fiquei com o dedo travado aqui, até os caras chegarem. Virei para um lado, para o outro, fiquei fazendo foto. Na hora que eles chegaram, pegaram o nosso equipamento todo e levaram a gente para uma sala lá. Todo mundo preso. Vocês não podem fazer foto aí. Isso é um crime contra a humanidade. Ué, gente, Porque é um patrimônio histórico da humanidade, sete que maravilhas do loucura, hein? mundo. E a gente cometeu um crime contra a humanidade. Eu, que é isso? Do nada virei um De um ensaio criminoso virou crime. internacional, uma coisa medonha. Fotógrafo é preso em Machu E eu Picchu. não entendia por que aquela agressividade, né?
Eu falei, cara, tem gente ali fazendo foto. Tem gente em todos os lugares fazendo foto. Tranquilo fazer foto. Aí a gente não podia fotografar aquilo lá. Ela de branco. Entendi. E a gente não entendia. Aí ele imprimiu a Constituição do país, falou que era uma falta de respeito. E a gente não sabia que era falta de respeito é essa. Com muita dificuldade, eles falavam muito rápido, né? Espanhol e a gente não entendia direito. E o noivo que estava com a gente, ele era advogado e estava tentando debater, mas Aham. quanto mais ele tentava debater, mais engrossava o caldo. E eles chamaram a perícia do exército Que deles. isso, cara? Era, como eles falaram? Segurança nacional a parada que a gente cometeu. Eu me senti sei lá, um La Casa de terrorista. Papel. A gente ficou preso lá. Aí chegou o pessoal do exército, pegou todas as câmeras, formataram todos os cartões e eu quieto, o noivo E discutindo e o o... cartão na boca, cartão na boca. Cara, aí eu tava vendo que o noivo tava sendo mais, porque o noivo achou que morreu mesmo, que perdeu as fotos e Aham, todo porque ele não mundo tinha visto isso. não tinha, ninguém viu. Cara, e eu vendo aquela situação que tava ficando mais grave e talvez eles levariam a gente. Aí eu vi uma brecha que eles poderiam expulsar a gente de boa ali, assim, tipo, pé na bunda e tchau, Aham. vamos embora daqui. Eu, pô, é agora. Só que eu não podia falar, vamos embora, porque eles iam desconfiar. Aí eu falei assim, eu não posso sacar uma foto, eu não posso sacar uma foto. Eu tava falando assim porque o cartão tava Cartão. na boca. Aí a noiva, quando olhou, ela falou, amor, o Giovanni tá passando mal. Passando mal. Vamos chamar alguém, vamos chamar. Não, não, não quero não passando mal. Que, porra, Ia aí eu me piorar descobri. ainda. Cara, eu sei que no final a gente conseguiu ser expulso de boa. Então, E sem ser aquele outro preso. cartão, eles apagaram tudo. Pagaram. Mas não tinha nada mesmo, só o que eu tinha feito na Aham. hora. A gente foi expulso e na hora da descida lá da montanha, eu peguei o cartão, sequei, fiquei um pouquinho, assoprei. Aí coloquei na câmera, aí tava tudo o material lá. Aí consegui salvar. Quando eu cheguei aqui, a foto eu postei numa rede social. A primeira curtida foi do Departamento de Turismo de Cusco, lá do Que Peru. isso, cara. Aí eu, De novo. agora, pô, eu já tô Agora no eu vou ser Brasil e tal, eu preso. vou esperar a notificação. Mas não, curtiram, passou batido. A segurança lá trocou toda, aumentou a segurança num grau bizarro. Pra não Então é a acontecer. única foto de noiva em Machu Picchu. Que isso, pô. É. Depois a gente vai até pesquisar essa foto então pra gente jogar. Pra E, gente ver isso aí como é que tá. e Acho que eu aconteceu, nunca cara. vi essa. Depois, pesquisando, que eu fiquei encucado com isso, falei, por que foi essa agressividade? Aí eu descobri que o lance era que só podia uma cerimônia inca. Então se fosse uma cerimônia inca, beleza. Se fosse uma cerimônia católica, Não pode. jamais, não pode. Tem que Por, seguir o por padrão dele. históricos culturais lá, que eles tiveram muitos problemas. E não foi explicado isso. Falou que era falta de respeito, mas a gente estava em outra cultura. Aí a partir Fazia a desse mínima dia, ideia. eu comecei a pesquisar muito mais em relação à autorização de lugar. Até eu dou uma dica aqui, ó. Você vai para um lugar fotografar, não sabe das condições, pesquisa antes que se eu tô no Oriente Médio eu tava morto. Se eu tô Porque no... aí, meu Depois eu irmão. fui pra Turquia e eu realmente falei, não, não, aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu não E posso. tinha também alguns bloqueios. Tinha, com certeza. Lá na Turquia tem as partes mais perto das mesquitas, né? A parte mais asiática. É, você não pode nem dar a mão, cara. O casal não pode nem dar a mão. Tem que andar sem mão Caraca. dada. Tem várias regras, assim, E o culturais. maneiro disso é que você já viveu muito isso, então assim, facilita muito pros casais hoje, né? Tipo, ah, Giovanni, queria ir pra tal lugar. Já fui. A gente consegue fazer de boa. Ah, aqui a gente consegue. Verdade. Ó, Isso que lá é. você precisa dessa autorização. Lá, nem impossível. Aqui não pode usar drone. É muito bloqueado o drone hoje no Verdade. mundo afora, né? Então tem lugares que é possível, tem lugar que não é possível. Eu sempre levo, caso tenha Deu pra autorização, a gente fazer. usa, mas existe isso. Então cada lugar tem a sua regra. Cara, e aquela viagem que você fez foi muito maneira, a do motorhome, cara. Essa eu acho que marcou. Pô, acompanhei direto lá. Fiquei vendo tudo que você postava, porque eu acho que pô, ficou uma vibe maneira, assim, sabe? E pegou neve, né? A gente pegou. A gente tava no verão, só que a gente tava muito no norte. A gente foi estar num lugar chamado Lofoten, na Noruega, era o norte da Noruega, onde tem o sol da meia-noite. Meia-noite é Uhum. o sol, é o pôr do sol. E daí ele sobe de novo, é sol pra sempre. Nesse período fica só sol. Caraca, maneiro. Diferente. Maneiro demais. E essas fotos começaram a te gerar mais prêmios. Começaram a.
Essas fotos, cara. Essas fotos que eu digo das viagens, assim. Sim. A Não, gente em si. na verdade, não. Prêmios vêm de coisas mais genuínas, né? Os Sentimento prêmios ali. vieram de coisas, de casamentos reais, assim, de coisas que acontecem no dia a dia. As viagens, elas. Teve uma foto de viagem que ela já me deu um prêmio muito legal, que foi em Pamukkale. De resto, foram só fotos de casamentos De verdade. casamento. Ali na Maneiro. hora H. Maneiro. É, traz o sentimento, traz É. aquilo que a gente já conversou aqui. E, cara, qual foi um momento, assim, um casamento que, pô, te marcou muito, cara? De tipo assim, cara, sensacional isso daqui, eu tô vivendo isso. Até de um ensaio também, fala. Porque a gente já contou um perrengue, que foi quase ser preso. E agora, assim, você tá com a câmera aqui e aquela tua lágrima Lagriminha, né? descer. Porque assim, as pessoas não, às vezes não acham que você não sente a parada. Mas você olhando e fala, caraca, velho, eu tô vivendo isso de verdade? Teve algum lance assim? Cara, em especial, assim, não, mas eu desenvolvi um que todo casamento praticamente eu me emociono com uma situação. Assim, depois que minha filha nasceu e depois que aconteceu tudo, né, ela foi crescendo e tal, ó, não sei se a câmera vai pegar. Tá arrepiado de verdade, velho. Caraca. Toda parte, toda parte do casamento que o noivo que o pai da noiva vai ter aquele momento com a noiva antes de entrar na igreja ou no altar ou onde for o casamento, aquela parte que ela pega ele no carro e vai até para entregar pro noivo, aquela parte me emociona. Porque eu sou pai, né? Então eu sei como passa um filme na cabeça do pai daquela hora. Tipo, vendo a filha pequenininha, ela criança, Chegando ela no crescendo. casamento. E naquele momento ali é um momento de meio que passar de fase. Ele meio que vai. Aquele homem da vida da filha dele, especial, mais preferido, vai ter agora um concorrente. Ele vai Ah, passar meio que é uma simbolicamente. entrega, né? Vamos dizer assim, Ele vai acabou entregar o o reinado bastão dele para ali. alguém que vai cuidar dela também, que vai ficar com ela mais tempo nesse período. Então, esse processo do carro até lá na frente deve passar um filme, assim, e dos dois, né? Eu acredito que é um momento. Esse momento normalmente é de silêncio. Eles ficam se olhando e eles se emocionam e não falam nada. E até chegar lá na frente, e nessa hora eu fico chorando também. Porque eu fico me imaginando o dia que eu O vou dia fazer que vai isso. acontecer isso O contigo. dia. E eu já fico. Toda vez que acontece isso, passa o filme na minha cabeça também. Falo, cara, eu vou atualizando o meu filme, né? Todo casamento, todo casamento, todo Todo casamento. casamento relembra isso que tu vai viver. E vai ser engraçado quando você viver, porque é igual a gente sentou aqui e a gente falou, cara, falar pras câmeras pra gente é muito ruim, né? Pra gente que vive isso, gravando, tirando foto, a gente tá acostumado a ficar por trás das câmeras e segue. Pra você vai, uma coisa que já te emociona e você vai viver aquilo ali pela frente das câmeras, vai ser É. legal, cara, vai ser. E quando acaba isso, eu pergunto o pai, né? Sempre eu pergunto. Faço essa pergunta na hora da igreja. E eles nunca, na igreja, eles nunca sabem falar. Eles ainda não sabem. Eles sentiram uma coisa nova e eles não sabem falar. Daí normalmente é o silêncio. Eles me respondem com silêncio, fecho o olho, me dão um abraço e pronto. Aí quando chega na festa, eles me chamam e falam: cara, foi um momento, é um momento de transição muito interessante, porque na igreja tem esse impacto, né, de cair a ficha que, tipo, minha filha não vai voltar para casa, ela vai Uhum. morar com alguém, e Tudo, eu vou ter esse tudo muda. vazio e tal. Quando eu chego na festa, eu entendo que isso é uma fase que ela tá em boas mãos, que tudo vai ser especial para ela, e agora a gente tem que comemorar, é hora de celebrar. Então, ele já trocou a vibe, já entrou numa vibe muito boa de comemoração aquele dia. Então é sempre Uhum. assim, os pais respondem isso e eu acho que faz muito sentido. Talvez eu possa responder a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, vai dar uma travada. É. Porque acredito que a gente não sabe, né, viver isso, não tem como explicar mesmo. É uma coisa que é novo, né? Você vai viver, só vai saber explicar depois e ainda vai travar falando que não sabe. E, cara, você prefere casamento de dia ou à noite? Eu não tenho preferência, Não cara. tem preferência. Não, eu prefiro um casamento bom. O que é um Claro. casamento bom? É um casamento que entrega, que a noiva, os noivos, né, é, o casal, a família, eles simplesmente vivem. Tipo, sem apego a, cara, isso aqui, será que isso aqui tá muito certo?
a pessoa, às vezes, ela fica tão preocupada com as coisas, se tá dando certo, se tá dando errado, que ela esquece de viver o momento Não ali. curte. Não curte, cara. E elas ficam presas a isso. Elas ficam presas, escravas dessas coisas. Tipo, tá na igreja ou na cerimônia. Pô, será que na festa já tá tudo pronto? Será que, tipo, cara, Cara, vive ali agora. isso é uma parada muito pras noivas, né? Que vão assistir com certeza, Sim, cara. cara. Curte o momento, cara. Aproveita. É só isso. Você só precisa aproveitar, aproveitar o momento com sinceridade, assim, de fato, aproveitar cada segundo, porque vai passar muito rápido. Vai passar, você vai ver, acabou o casamento. Então, assim, quando acontece isso, essa entrega, né, de todo mundo, nossa, é sucesso. Não importa onde o casamento é. Dia, noite. E aí fica tudo natural, tudo gostoso de fotografar, fica... Eu vejo que você leva a vibe da criatividade pra pista de dança também. Eu vejo que às vezes posta foto dançando, pulando com os noivos, entra na vibe mesmo. Você acha que é mais difícil uma cerimônia ou uma festa, assim? A festa é mais suave de fotografar? O que que tu prefere? Tipo, A festa é mais longa, né? Então a gente tem um uhum, período maior da festa. A festa tem um período ali que tem a parte mais burocrática, digamos assim, a parte das fotografias de família, aquela coisa que é breve, mas é uma coisa que é feita. E até a festa pegar, a festa demora aí talvez 1, 2 horas, né? Para uhum. dar uma Até aquecida. começar, esquentar E ali. aí entra aquela vibe da celebração do dia, né? As pessoas já estão um pouco mais relaxadas, mais à vontade, começam a se soltar. E é interessante também, é diferente. A cerimônia normalmente é uma coisa mais espiritual, é uma coisa mais forte, uma coisa mais família, uma Uhum. coisa mais. é, Tem muito amor envolvido, muita emoção. E eu gosto muito disso também. Se fosse para escolher, talvez 51% a cerimônia Cerimônia. É, ficou bem ali, né? e 49 a festa inteira. Porque a cerimônia eu tô falando de 40 minutos, 1 hora. Aham. Mas eu gosto muito da Ah, cerimônia. acho que traz o lance do jornalístico, né? O olhar da sensação ali do choro, né? É, você tem que ser mais. Você tem que trabalhar mais em relação a interpretar a cena, a entender Uhum. um ambiente, a se antecipar, a andar pra lá, pra cá. Você tem o tempo, né? É, porque a festa Contra. é livre, né? O que tu tem pra criar. Se você perdeu uma coisa na festa, você repete. É, A verdade. cerimônia você não tem como repetir. Não tem como. Repete o beijo, repete essa entrada. Ah, Pô, você deu a mão pra sua avó ali e eu não vi. Tipo, dá de novo. Tipo, não dá, é um momento, cara. A Tu cerimônia é um vai até momento. conseguir fazer a foto, mas não vai ter Não, né, aquele coisa. E, cara, eu vi também que você entrou pro mundo dos artistas. que isso, Como é cara. que foi, assim, o lance de fotografar? Porque você chegou num nível que o Giovanni Garcia é o Giovanni Garcia. Então, assim, é um nível legal, pô, só viagem maneira, casamentos maneiros. E você chegou, eu lembro do Paquetá, que foi legal demais. A gente ficava, é engraçado, minha mãe até comentou isso ontem, falava assim, vamos entrar no stories das pessoas, ver se a gente vê o Giovanni. Aí, às vezes, passava, assim, Giovanni na festa, assim, alguma coisa assim. E é maneiro isso, é maneiro acompanhar, porque a gente sabe que é difícil furar essa bolha, né, de chegar, e quando chega é uma sensação boa. É, cara. Assim, do Paquetá especificamente foi muito legal porque ele ainda era jogador do Flamengo. Uhum. E eu sou flamenguista, cara. Roxo, né? Nossa, eu gosto muito do Flamengo. E quando eu sentei numa mesa, assim, no final do casamento, eu lembro que a gente tava sentado numa mesa, um time do Flamengo inteiro em volta da mesa, Que e a devia gente estar conversando, trocando ideia. E eu, cara, fui no Maracanã ver esses caras, meu irmão. E agora ele tá aqui na zoeira, na me resenha. ouvindo. É muito legal. Ele também é um cara, o casal, né? Ele e a Duda, eles são pessoas sensacionais, não são aparência. Eu Uhum. curti muito também porque é um casal de verdade, cara. Tem muito artista que, óbvio que eu não vou falar nome, Casal que é um Instagram. casal mais para fotografar, mais imagem e tal. Não, o Lucas e a Duda, eles são de verdade. Aquele casalzinho, sabe? Que tu fala assim, cara, que maneiro. E é aquilo de verdade. Nos bastidores é daquela forma. Então, eles são muito família. Eu curti muito esse aciaço. A partir daí, a gente fez uma amizade, né? Então, eu frequento as outras festas deles, eu Aham. fotografo. Maneiro. Então, a dele, para entrar desse mundo, bem legal. Ter essa experiência por trás das coisas. Não foi E por só ter esse foto, né? amor pelo Flamengo também deve ter sido sensacional. Deve ter sido, cara. É, cara, e a foto que
A foto que ele mandou pra mídia foi muito legal. Que ele tinha acabado de ser vendido pro Milan, né? Uhum. E a foto que foi pra imprensa italiana, foi pro G1 e tal, dos jogadores, do elenco dos jogadores do Flamengo, Era eu no tava no elenco. Cara, maneiro demais. É o craque, Na filho. foto eu tava abaixado com todos os jogadores do Flamengo, aquilo pra mim foi, que isso, mano? Todo mundo me Se mandando sentiu print até um do, jogador, né, irmão? do Globo Esporte. Mas tu tá no Globo Esporte, tá na foto, é elenco do Flamengo agora? Já qual era o fotógrafo, né? Do casamento, é. Cara, e foi muito, muito legal. Maneiro demais. Pô, muito maneiro, de verdade. E a gente vê que isso traz um nome até, né? Traz um. Eleva mais o seu nome ainda, porque você consegue chegar a esses caras, chegar, que é difícil, né? E assim, um lugar que você sempre sonhou de casamento, assim, fazer, e você realizou, não sei, há pouco tempo, algum lugar assim. Tem algum casamento que você falou, cara, eu sempre sonhei em estar nesse lugar e cheguei. Cara, quando eu comecei, como eu te disse, né? O casamento era na casa das pessoas. E era casamentos muito simples. As pessoas literalmente casavam em casa, festa no quarto, cerimônia na sala, gente sem camisa, separando briga. Às vezes acontecia. Era assim, cara. Comecei, era esses lugares. Aí depois foi para os é, salas de condomínio. Tipo, tinha Já um foi dando uma condomínio, melhoradinha. aí fui no salão de festa da condomínio. Depois foram pros clubes. Eu fui nesse degrauzinho. Aí clubes. Magnólias, tinha uns clubes que tu fazia festa lá. E já era uma evolução. Tu, caramba. Aham. Aí depois foi para as casas de festas. Casas de festa que tinha na cidade. Casas especificamente para isso. Uhum. E a primeira vez que eu botei o pé, assim, no Copacabana Palace, a Nossa primeira senhora. vez que eu botei o pé, o casamento é aqui, tudo aqui, me contrataram pra fazer. Passa um filme também, né? Tu fala, caramba, ontem eu tava ali, meu irmão, num lugar, Separando briga. separando briga, e hoje eu tô aqui. E eu já voltei lá, mas, sei lá, 100 vezes Caraca, velho, depois que disso. maneiro. Virou algo, uma rotina É, de, virou de uma eventos. rotina. E assim, a primeira vez que eu botei o pé, eu tive essa sensação que você me perguntou. Assim, eu botei o pé aqui, foi meio que um checkpoint, né? Cara, tô num lugar Que eu que, nunca tinha imaginado chegar. que eu passava de carro na frente, ficava É olhando porque é aquele exatamente isso. Você lugar. passa na calçada ali, você passa de carro, você fica assim, né? Uau, que lugar, é Que imponente, tem maneiro. muita história ali também, né? Aham. E quando você tá lá, fazendo parte da equipe, trabalhando e sendo mais uma engrenagem no casamento de alguém, eu tive essa sensação. Aí depois foi virando mais comum, né, ao decorrer do tempo e tal, mas a primeira vez que eu botei o pé foi literalmente um choque, assim, Maneiro conseguir demais. chegar aqui. E assim, o fotógrafo a gente sabe que tem o ar ali de comandar as poses, comandar tudo isso. Como é que você chega num lugar desse e faz ficar leve? Para as noivas aí, as noivas que estão assistindo hoje vai falar assim, meu irmão, é esse cara que eu quero porque já me senti confortável, porque ele vai comandar ali e eu vou ficar bem. Como é que tu desenvolveu isso? Como é que... Cara, eu desenvolvi o ouvido. Eu tenho que ouvir as pessoas. Às vezes as pessoas falam, 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 e você fala assim, aham, 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 só pra tu falar o que tu quer falar. Só que tu não tá ouvindo o que a pessoa tá falando. Mas ela tá falando que ela prefere fotos mais pelo lado direito. Ela tá falando que. Ela tá falando corporal ali, que ela não gosta das mãos. Ela tá falando que ela gosta de sorrir. Ela tá falando um monte de coisa. Que você vai compondo. Às vezes a pessoa não sabe te falar o que ela quer, porque ela não tem experiência. Ela não é modelo profissional. Mas ela tem as formas de falar o que ela quer, o que ela não Uhum, quer. Daí, se você compreender e oferecer, você acha melhor isso aqui, daí ela não pensou nisso ainda lá. Uau, é isso que me atende, eu gosto disso. Aí nesse dia eu tento fazer isso. Eu tento ouvir, eu tento fazer uma leitura corporal, uma leitura do que ela posta nas redes sociais, o que ela mais gosta de fazer, de se mostrar e tento trazer isso pro dia dela, para que fique uhum. mais leve, para que eu crie uma conexão melhor, para que eu tire as barreiras. E porque as noivas não são modelos, noivas são pessoas normais. Quando ela vê o Instagram, elas vão falar assim: "Cara, isso só tem modelo". Mentira, são tudo São, normal, são tudo pessoas normais. verdade. Só que com uma direção, eu conduzo essa coisa de uma forma um pouco mais leve, mais diferente. Dessa forma, ouvindo, dando opções, entendendo, faz isso, melhor aqui, melhor aqui. Às vezes as coisas por si só já fique boa, sabe?
as coisas já se encaminham Uhum. pra um caminho. De dar certo. Ela pega e começa a fazer umas coisas que vai dando certo, e tu não precisa alterar muito. Mas quando precisa alterar, tu já tem as informações necessárias. Tu fala, pô, então faz isso, vem cá, tu vai brincando, vai deixando leve, e ela. E a ideia é que ela É, fique fica leve. leve, é. Porque já tá nervoso por causa do evento. E assim, o Giovanni empresário agora. Essa é uma pergunta difícil. Mas assim, como é que você lida? Você está num nível mundial, então você chega em lugares mundiais, você chega em todos os lugares do mundo, você pode ser contratado para fotografar, igual a gente tá falando do casamento. Como é que você lida com concorrência? Com concorrência e com pessoas começando. Hoje a gente sabe que o evento tá. Tipo, as pessoas às vezes fotografando com celular, já tá começando. Isso tem gerado alguns murmurrinhos, né, entre a galera disso. Como é que você mesmo trata com você mesmo? Tipo assim, não ligo, eu vou pra dentro, eu tento me atualizar sempre, eu tento fazer o meu. Como é que você lida com essa concorrência assim? Cara, a concorrência ela sempre vai existir. E se for uma concorrência justa, uma concorrência que não te atrapalhe, ela é saudável. E ela serve para tu crescer também. Você olha pro Uhum, lado, você vê que o cara foi até aqui. E ele fez uma coisa que você não fez. E você, uau, esse cara fez isso, eu vou fazer isso aqui. E aí, os dois crescem. faz com que Se for uma todo concorrência mundo. saudável, os Aham, dois crescem. Existe a concorrência que não é saudável. É alguém que vai tentar puxar teu tapete, que vai querer atrapalhar o teu trabalho para poder sobressair. Quando acontece isso, você precisa se defender. Você não pode uhum, deixar. Então aí você tem que fechar a porta, você tem que fazer alguma coisa para se defender. Quando a concorrência ela vem e não puxa do tapete, ela faz o dela e você faz o seu. Você faz o dela. É muito aham. saudável. Isso eu acho que tem que Tem que existir existir, para né? o Pra crescimento crescer. e para o bem até do próprio cliente. Só que hoje tem muita coisa, tem muita gente começando e as pessoas estão pulando fases, né? Elas pulam etapas. Então elas chegam num casamento desse e entra na sua frente, pega o celular e acha que pode tudo. Ela não passou naquela aula de etiqueta, de comportamento no De casamento, educação. sabe que vai atrapalhar o resultado final, não vai me atrapalhar. Eu, Aham. eu não tô fazendo para mim, eu tô fazendo para aquela cliente lá. E se a pessoa que tá aqui, por um dia talvez, me atrapalhar, ela vai estar atrapalhando ela, não tá me atrapalhando. Então eu fico bravo com isso. Eu não quero que atrapalhe ela, eu compro a briga. Então Aham. tudo que atrapalha o resultado da noiva, o resultado final pros Porque não é noivos, seu, né? não é meu. E eu quero entregar muito, eu sou fanático nisso. Eu quero entregar o melhor resultado possível. E quando alguém fala assim, não, Giovanni, tu não vai entregar esse resultado não porque eu não quero. Eu enlouqueço. Aí eu vou tentar fazer de tudo para que ela não atrapalhe. Então isso é ruim quando acontece, Aham. incomoda um pouco. E é assim que a gente tem que lidar. Tipo, eu penso assim, quando você tira alguma coisa de mim no casamento, você tá tirando dela. Quando você tá meio que me atrapalhando. Uhum. Você tá. Parece meio egoísta, assim, tá me atrapalhando. Mas não, eu tô aqui virado pra você, alguém chega e para na minha frente. Aham. É como se eu fosse invisível. Pô, peraí. Aí eu saio a primeira vez. Aí eu saio a segunda vez. Aí eu saio a terceira vez. Aí a quarta, cara, pelo amor de Opa, Deus. calma aí. Tu tá atrapalhando o resultado total aqui. Pô. Vamos trabalhar em conjunto, vamos fazer alguma coisa. Mas é difícil acontecer hoje em dia. Aham. Normalmente, esses casamentos hoje tem uma equipe bem entrosada que as pessoas não precisam passar. Mas eu passei muito por isso. Imagino que deve ter sido difícil. É, porque vocês já chegam num casamento de um nível maneiro, a galera já se comporta direito, né? É o que você falou, as pessoas não pulam etapa, sabe que tem uma, querendo ou não, tem uma hierarquia ali Tem, cara. de, não existe isso, pô, né? Tem um cerimonial que tá olhando. Fala, cara, você não pode fazer isso. Você não pode botar o copo aqui. Você não pode atrapalhar o convidado. Você não, tem uma coisa que tem a aulinha de etiqueta dos Dos eventos, né? eventos, né? Tem muita gente pulando. Tem, tem. Mas, e uma coisa também que dá uma raiva, deve dar pra você, a tiazinha do celular sentadinha no banco na hora da entrada. Cara, a tiazinha não tem jeito, cara. A tiazinha vai ser a tiazinha pro resto da vida. Mas já vi que você já transformou uma vez, tipo assim, algumas vezes, tipo, pô, pegar aquele momento da tia. Porque às Já vezes ela nem aproveitei. pensa, né, cara? Às vezes é uma coisa tão natural. Uma vez, cara, fui pedir a tiazinha pra dar uma. Literalmente, ela entrou na frente da entrada da noiva, assim. Ela ficou na frente. Ela pegou o celularzinho dela e eu não sabia que era a tia da noiva de verdade. Aí eu fui, senhora, pode me dar licença, por favor? Ela, mas eu sou tia da noiva. Quem é você? Eu, nada, esquece. Ninguém.
Nada. Aí eu fiquei ali, pra que ela não saísse em todas as fotos, né? Aham. Mas aí você tem que entender, né, um pouco mais, assim, tipo, eu não ia discutir com ela na hora da. Esquece. Ela vai aparecer ali, vai, no próximo casamento vai ter outra tiazinha, vai ter outro Sempre tiozinho. tem. E isso tem que ir saindo disso, não tem como. É vivência daquilo ali, não tem jeito. E, cara, você tá entrando pro mundo das corridas. Você acha que isso tem algum benefício para sua foto, para seus dias de evento? Eu acredito muito que tem. Porque você muda a sua rotina, você se conecta com outras coisas, faz com que você. Mas você acha que existe uma conexão ou não? Cara, a conexão existe na disciplina, né? Você tem que se disciplinar, você tem que ter planejamento, tudo isso vai de acordo com o que a gente faz nos eventos. Mas não, eu entrei por desafio mesmo. Eu gosto de desafios, eu adoro desafios. E fiz uma corrida de 5 km, 5 km. Aham. De brincadeira, comecei a correr um pouquinho, aí fiz uma corrida de 5 km. Eu achei aquilo incrível. Cara, 5 km, eu achava aquilo impossível. Já correu? Tu corre, Eu né? corro, corro. Então, quando eu corri o primeiro quilômetro, direto, assim, eu quase me emocionei. Eu nunca liguei muito pra corrida porque eu achava que era muito fácil. Falei, pô, correr, cara, sai correndo aqui e pronto, é só correr. Não é. Fui correr, tentar correr o primeiro quilômetro, eu fiquei, cara, impossível, não dá pra correr o primeiro quilômetro. Aí eu fui pra uma academia, que eles são especialistas em corrida, Aham. que é a ATP, Uhum. e foi passando uma aulinha, e falei, beleza. Chegou no escritório, eu fiquei pesquisando corridas no mundo, né? Falei, pô, deixa eu ver que corridas aqui que tem Como é que legais tá esse. no mundo. Aí eu escrevi assim, minha pesquisa, a pior corrida de montanha do mundo. Meio que uma coisa que eu escrevi assim, pior corrida de montanha. Eu gosto de montanha. Aham. Aí apareceu Patagonia Run, é a mais temida. É na altitude, você tem que correr com 2.500 de altimetria, não sei o que, não sei o que. Isso deve ser difícil. Aí tinha os quarenta e percursos, dois né? km. 10, 21, 42, 70. Aí eu fiquei olhando, falei, 42. Não corria nada, tipo, Nada, não corria. Eu, todo mundo tem que ter uma maluquice na vida, tem né? que ter, Tem que né? ter uma É assim que maluquice. Ninguém é começa. lembrado se não for É maluco, tem que ter uma verdade. maluquice. Aí eu me inscrevi pro 42. Aí agora bateu o desespero. Eu falei, eu preciso treinar pra isso. Aí eu fui passando de todo mundo e todo mundo falando, não dá, é impossível. 42 é impossível, impossível. Ninguém queria me treinar. Impossível, impossível. Aí a ATP me aceitou. Falou, Comprou a briga. é difícil, impossível não é, mas é muito difícil. Mas vai depender de você. Você vai ter que mudar a alimentação, você vai ter que baixar peso, você vai ter que dormir direito, Uhum. você vai ter que comer direito, você vai ter que, cara, é uma série de coisas, vai ter que treinar todo dia. Se você não estiver correndo, você vai estar fazendo uma preparação física. Tudo, todos os diariamente. Tô treino vai ser esse. Em 6 meses, total. Do que eu comecei a correr até agora, até a corrida vai ter 6 meses. Tudo para fazer uma maratona de montanha. E isso realmente mudou positivamente a minha vida. Até o momento. A gente tá no quarto mês. Tá Falta, quase, falta tá dois pra quase. corrida. E, cara, trouxe só benefício em relação a É me porque você sentir vive bem. melhor, né? Por isso que eu acho que se conecta com o trabalho, porque você vive melhor. Então, assim, você vivendo melhor, você fotografa melhor. Com certeza. Foi mais pelo desafio. Ainda não aconteceu, não sei se eu vou conseguir. Espero que consiga, vou pra cima, porque comigo é assim, se falar que eu não consigo, E eu aí vou vocês tentar vão como? conseguir. Vai quem? Contigo. Vai eu e mais dois, e o Diego e Fred. São Que é duas a sua pessoas que equipe trabalham comigo, a inteira. minha equipe de fotografia. Primeira equipe que a gente tava falando. Vai ser a primeira equipe maratonista de fotografia do mundo. Aí, ó. Ser maneiro, porque vai ser, pô, não tenho dúvida que vai ser maneiro, porque é um desafio real. E já era, né? Tu se apaixonou, né, cara? A última vez que falaram que eu não conseguia uma coisa, falaram. É, tava comentando com alguns amigos e sobre a National Geographic um tempo atrás, né? E falaram, Que é um cara, prêmio. oi? Que é o prêmio, é isso? Também. Aham. E falaram, pô, isso é impossível fotografar e uma foto sua sair lá e tal, não sei o quê. E falaram que é impossível, eu coloquei uma capa na National Geographic. E também, quando aconteceu isso, eu falei, uau, Uau, tipo, não tem parei o essa, meu mundo. irmão. Se tu for pra dentro, se você quiser e Você persistir, consegue. e você consegue o que você quiser. Eu acho, assim, acho que todo mundo. Se você cai agora, eu quero virar presidente do Brasil. Vamos falar um negócio difícil, né? Aham. Talvez não tanto, Tá mas bem difícil. você consegue.
Se você Verdade. quiser e levar a sério, você vai conseguir. Uma hora você vai conseguir. Então, eu acho que qualquer um consegue qualquer coisa. Se conseguir, se A tentar. palavrinha duvido mexe muito, né? Com quem tem. Tipo, duvido tu conseguir Duvido. 42. Puto, duvido me pega muito. Que é isso? Duvido lá Eu em acho que casa. foi unânime. 99% falou duvida e estão duvidando. E vou tentar provar o contrário. Ah, vai conseguir, pô. Já falta 2 meses, já tá correndo pra caramba. Já mudou tua rotina totalmente. É. Já se apaixonou o cara que compra um tênis, um Garmin. Um Chegou no mais- Garmin, irmão, já era. Chegou no Garmin, já era. Aí um óculosinho, baixa O pace. óculos ainda não tenho, não. Não? Aí, ó. Aí, galera, ó, o cara vai. Pô, ó o patrocínio pro maluco aí. Um óculos, o cara vai correr na Patagônia. Um desafio. Primeiro time de fotógrafo. Eu já tô te levando lá em cima, hein? Não, obrigado pelo patrocínio. Aceito patrocínio. Cara, Giovanni, foi um prazerzaço conversar contigo. E tu é referência para o mundo da fotografia, o mundo das imagens. E se a pessoa que tá começando, tá assistindo agora, o que que você dá de dica para ele? Já deve ter. O nosso podcast foi várias dicas. A pessoa, se não anotou, é maluco. Mas o que que você dá direto para ele? Já olha para ele direto ali na câmera e fala assim: cara, aí é contigo. Duvido. Duvido tu virar fotógrafo. Duvido. Ah, boa, hein? Pegou a dica, Pegou, né? né? Pegou, né? Se Duvido. você ouviu um pouquinho antes, já tá ligado. Duvido. Mas, irmão, muito obrigado. Foi, como eu Obrigado. falei, foi um prazerzaço. Foi Pô, irado o cara, papo. o cara é surfista, o cara é fotógrafo, o cara agora é maratonista daqui a pouco. Ó, tá agendado, hein? Pós-corrida, Vamos fazer um só da corrida. só corrida. Vai vir a equipe toda de fotógrafo. A gente vai sentar aqui pra conversar como é que foi a experiência. Pô, isso. Fechou? Aí. Beleza, fechou. Então já é. Depois da corrida já tá marcado aqui. Galera, Bola. aqui a gente encerra mais um Pod Hype com esse cara que tá estourado. Tá estourado, Giovanni Garcia. Antes de eu finalizar, pô, fala teu arroba aí pra galera, como é que a galera te encontra. @Giovanni Garcia. Fácil, pô. Mole. Só isso. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Aguardem, porque tem mais gente pra vir. Mais gente pra gente sentar, bater um papo e fazer com que a cidade de Petrópolis conheça as qualidades que nós temos aqui e fure a bolha. Vamos sempre tocar nesse assunto, furar a bolha de Petrópolis, para que a gente se torne uma cidade grande, porque a gente tem talento. A gente só falta furar a bolha. Se você é empresário, se você quer a sua marca aqui no nosso Pod Hype, quer ajudar esse projeto que tá nascendo, nós somos um bebezinho, porém, nós somos um bebê que já estamos começando com gente grandes. Então, acaba que segura um pouquinho só, porque assim, Giovanni, tô com sede de crescer, irmão. Tenho certeza que Tô vai com ser sede de sucesso crescer. total isso aqui. Então, se você tem uma marca que quer ajudar esse projeto, quer entrar com a gente pra gente crescer junto, pra gente furar essa bolha junto, chama a gente no direct e vambora. E não esqueça, eu não falei no começo, eles me cobraram, eu ainda tô aprendendo a ser youtuber. Curte, comenta, compartilha, fala pra galera, deixa like em tudo, porque isso ajuda muito. Isso faz com que a gente realmente consiga crescer. E eu conto com você. Tamo junto. Valeu. Até o próximo.